Olá, pessoal! Bem-vindos à aula 3, nosso módulo DevOps 2. Nesta aula, vamos explorar práticas mais avançadas. Antes de avançarmos, vamos relembrar o que é um container e por que ele é tão importante dentro da cultura DevOps. Um container é uma unidade leve e portátil que empacota uma aplicação junto com tudo o que ela precisa para funcionar, como bibliotecas, dependências e configurações. Dessa forma, a aplicação roda exatamente igual em qualquer ambiente, seja no computador do desenvolvedor, em um servidor local ou na nuvem. A principal diferença entre containers e máquinas virtuais é que os containers não precisam de um sistema operacional completo dentro de cada instância. Enquanto uma máquina virtual simula todo um sistema operacional, o container compartilha o mesmo kernel do sistema hospedeiro, tornando-se muito mais leve e rápido para iniciar. Os principais benefícios dos containers são: isolamento, que evita que uma aplicação interfira na outra; leveza, pois consomem menos recursos de hardware; portabilidade, permitindo executar o mesmo container em qualquer lugar sem precisar reconfigurar o ambiente. Na cultura DevOps, os containers têm um papel essencial. Eles facilitam a entrega contínua, o escalonamento de serviços e a padronização dos ambientes, tornando o ciclo de desenvolvimento muito mais eficiente. Quebra-cabeça exemplo prático. Pense em um desenvolvedor que cria uma app em Python usando o Docker. Ele monta um container com a aplicação e suas dependências. Depois, esse mesmo container pode ser executado no notebook do desenvolvedor, em um servidor de testes, e até em um cluster na nuvem, sem mudar nenhuma configuração. Isso elimina o famoso problema do "na minha máquina funciona", garantindo que o comportamento da aplicação seja o mesmo em todos os ambientes. Livro resumo final. Os containers revolucionaram a forma de desenvolver e implantar aplicações. Com o Docker, conseguimos padronizar ambientes, reduzir o uso de recursos e facilitar a automação, pilares fundamentais para a cultura DevOps moderna. Neste slide, vamos entender como criar imagens personalizadas no Docker e como aplicar boas práticas de segurança e eficiência. Uma imagem Docker é o modelo que define tudo o que o container precisa para rodar: sistema base, dependências, configurações e a aplicação em si. Para criar uma imagem, usamos um Dockerfile, que é um arquivo de texto com instruções passo a passo, como qual sistema usar, quais pacotes instalar e qual comando executar ao iniciar o container. As boas práticas ao criar imagens incluem: usar imagens base pequenas, como Alpine, para reduzir tamanho e tempo de download. Remover pacotes e arquivos temporários desnecessários. Evitar armazenar senhas e variáveis sensíveis dentro da imagem. Essas práticas tornam o ambiente mais seguro, leve e eficiente. O versionamento e o reuso de imagens são muito úteis em equipes DevOps. Cada nova versão de uma aplicação pode gerar uma nova imagem com tag própria, por exemplo, v1.0, v1.1. Isso facilita o controle de versões e o rollback, caso seja necessário voltar para uma versão anterior estável. Por fim, usamos ferramentas como o Docker Hub ou o GitLab Registry para publicar e compartilhar as imagens, permitindo que qualquer membro da equipe ou servidor possa baixá-las e rodar o mesmo ambiente. Quebra-cabeça exemplo prático. Imagine que um desenvolvedor cria uma aplicação Node.js. Ele escreve um Dockerfile com base na imagem Node 18 Alpine, copia o código da aplicação e define o comando npm start. Depois de gerar a imagem, Docker Build, ele envia para o Docker Hub com a tag minha app, v1. Assim, qualquer outro desenvolvedor ou servidor de produção pode executar essa imagem com um simples Docker Run, garantindo o mesmo ambiente em todos os lugares. Livro resumo final. Construir imagens personalizadas permite padronizar e automatizar ambientes de forma segura e leve. Usando o Dockerfile, o versionamento e repositórios como o Docker Hub, garantimos agilidade, consistência e reprodutibilidade no ciclo DevOps. Neste slide, vamos falar sobre como gerenciar containers no dia a dia usando comandos básicos e boas práticas de acompanhamento e correção de problemas. Os principais comandos do Docker são simples, mas poderosos. Docker Run cria e inicia um novo container. Docker lista os containers em execução. Docker Stop encerra um container ativo. Docker RM remove containers que já foram finalizados.
Esses comandos fazem parte do ciclo de vida de um container, que começa com a criação a partir de uma imagem, passa pela execução e termina com o encerramento e remoção. Com isso, é possível controlar todo o fluxo de uma aplicação dentro de um ambiente isolado. Para acompanhar o comportamento das aplicações, usamos logs e monitoramento de execução. O comando Docker Logs permite visualizar o que está acontecendo dentro de um container em tempo real, o que ajuda a detectar erros e validar se tudo está funcionando como esperado. Quando algo dá errado, aplicamos estratégias de troubleshooting, como verificar logs e status dos containers, entrar no container com Docker exec nome bash para inspecionar internamente, checar o consumo de CPU e memória, Docker stats, para identificar gargalos. Essas práticas garantem um ambiente estável e facilitam a detecção rápida de falhas durante o desenvolvimento e a produção. Quebra-cabeça exemplo prático. Por exemplo, imagine que uma app parou de responder. O desenvolvedor pode executar Dockerus para confirmar se o container ainda está rodando. Depois, usa Docker Logs app container para ver se ocorreu algum erro de conexão ou código. Se precisar investigar mais a fundo, entra no container com Docker exec e app container bash e verifica as configurações diretamente. Com isso, é possível corrigir o problema rapidamente sem precisar recriar todo o ambiente. Livro resumo final. O gerenciamento de containers envolve controlar seu ciclo de vida, monitorar a execução e resolver falhas com agilidade. Com comandos simples e boas práticas de troubleshooting, o profissional DevOps mantém ambientes estáveis, seguros e prontos para escalar. Nesse slide, vamos entender a importância dos volumes no Docker e como eles garantem que nossos dados não sejam perdidos quando o container é encerrado. Primeiro, o conceito de volume. Ele é uma área de armazenamento gerenciada pelo Docker que fica fora do ciclo de vida do container. Ou seja, mesmo que o container seja removido, os dados gravados no volume continuam salvos. A função dos volumes é permitir persistência de dados, algo essencial em aplicações que trabalham com informações que não podem ser descartadas, como bancos de dados, logs ou arquivos de usuário. Outra vantagem é o compartilhamento de volumes entre containers. Isso significa que vários containers podem acessar o mesmo volume simultaneamente, trocando informações e mantendo a consistência dos dados. Por exemplo, um container com o banco de dados e outro com a app podem ler e gravar no mesmo volume, garantindo integração entre eles. Os volumes também ajudam a separar o que é aplicação do que é dado, tornando os ambientes mais seguros e fáceis de atualizar sem risco de perda de informações. Quebra-cabeça exemplo prático. Imagine uma aplicação web que usa o MySQL em um container. Se o container for excluído, os dados seriam perdidos, mas, ao criar um volume com o comando docker run vMySQL_data, var, lib, MySQL, os dados ficam armazenados no volume MySQL_data. Mesmo que o container seja removido e recriado, o banco continua intacto. Isso é o que garante persistência em sistemas reais, como sites e plataformas que precisam manter cadastros e transações. Livro resumo final. Os volumes no Docker são essenciais para manter dados persistentes e seguros. Eles permitem compartilhar informações entre containers, separar dados da aplicação e evitar perdas em caso de falhas ou atualizações. Essa prática é indispensável em qualquer ambiente DevOps moderno. Nesse slide, vamos entender a importância dos volumes no Docker e como eles garantem que nossos dados não sejam perdidos quando o container é encerrado. Primeiro, o conceito de volume. Ele é uma área de armazenamento gerenciada pelo Docker que fica fora do ciclo de vida do container. Ou seja, mesmo que o container seja removido, os dados gravados no volume continuam salvos. A função dos volumes é permitir persistência de dados, algo essencial em aplicações que trabalham com informações que não podem ser descartadas, como bancos de dados, logs ou arquivos de usuário. Outra vantagem é o compartilhamento de volumes entre containers. Isso significa que vários containers podem acessar o mesmo volume simultaneamente, trocando informações e mantendo a consistência dos dados. Por exemplo, um container com o banco de dados e outro com a app podem ler e gravar no mesmo volume, garantindo integração entre eles. Os volumes também ajudam a separar o que é aplicação do que é dado, tornando os ambientes mais seguros e fáceis de atualizar sem risco de perda de informações.
Quebra-cabeça exemplo prático. Imagine uma aplicação web que usa o MySQL em um container. Se o container for excluído, os dados seriam perdidos, mas, ao criar um volume com o comando docker run v_mysql_data, var, lib, MySQL, os dados ficam armazenados no volume MySQL_data. Mesmo que o container seja removido e recriado, o banco continua intacto. Isso é o que garante persistência em sistemas reais, como sites e plataformas que precisam manter cadastros e transações. Livro resumo final. Os volumes no Docker são essenciais para manter dados persistentes e seguros. Eles permitem compartilhar informações entre containers, separar dados da aplicação e evitar perdas em caso de falhas ou atualizações. Essa prática é indispensável em qualquer ambiente DevOps moderno. Neste slide, vamos aprender como o Docker Compose facilita o gerenciamento de aplicações compostas por vários containers que precisam trabalhar juntos. O Docker Compose é uma ferramenta que permite definir e executar múltiplos serviços, como banco de dados, API e front-end, usando apenas um arquivo de configuração. Sua principal função é automatizar a inicialização desses serviços de forma integrada, sem precisar criar e conectar containers manualmente. A base do Compose é o arquivo docker compose.io, que descreve todos os containers da aplicação, as imagens que cada um usa, as portas expostas, os volumes e variáveis de ambiente. Esse arquivo atua como um roteiro de como a aplicação deve funcionar. Com o comando simples docker compose up, conseguimos subir todos os serviços de uma vez, conectados em rede e prontos para se comunicarem entre si. Da mesma forma, Docker Compose dá um remove tudo com segurança. Além disso, o Compose é ótimo para automação e testes locais, pois permite simular um ambiente completo, muito parecido com o de produção, diretamente na máquina do desenvolvedor. Isso torna os testes mais realistas e reduz problemas ao implantar o sistema em produção. Quebra-cabeça exemplo prático. Imagine um projeto que usa uma API em Node.js, um banco PostgreSQL e um front-end em React. No Docker Compose.io, você pode definir tudo assim: Services, API, Build, API. Ports, 3000 para 3000. DB, Image, Postgres. Volumes, DB_data. var, lib, PostgreSQL, Data Web. Build, Web. Ports, 8080 para 80. Volumes, DB_data. Com apenas o comando docker compose upd, o Compose cria e conecta automaticamente os 3 containers, simulando todo o ambiente real da aplicação. Isso é extremamente útil para desenvolvedores e times DevOps que precisam garantir integração entre serviços. Livro resumo final. O Docker Compose é uma ferramenta essencial para automatizar o gerenciamento de múltiplos containers. Ele simplifica a criação de ambientes completos, melhora a produtividade e assegura testes locais consistentes e controlados. Com o Compose, o desenvolvedor ganha agilidade e confiança no deploy de soluções complexas. Neste slide, vamos abordar as boas práticas essenciais para manter ambientes Docker e DevOps eficientes, seguros e sustentáveis ao longo do tempo. A primeira delas é a organização de imagens e containers. Manter nomes claros, versões bem definidas e remover containers ou imagens antigas evita desperdício de espaço e confusões no deploy. Também é importante armazenar imagens em registries privados ou confiáveis, garantindo controle e rastreabilidade. Outra boa prática é o uso de arquivos .env e variáveis configuráveis. Eles permitem separar informações sensíveis, como senhas, tokens e endereços de banco de dados, do código principal. Isso facilita a adaptação da aplicação a diferentes ambientes, como desenvolvimento, homologação e produção, sem precisar modificar o código. Em relação ao desempenho, é fundamental otimizar as imagens para que sejam leves e rápidas. Evitar camadas desnecessárias no Dockerfile, usar imagens base menores, como Alpine, e liberar caches sempre que possível ajuda a reduzir o consumo de memória e acelerar o build. Por fim, vem a segurança e atualização contínua. Manter o Docker e suas imagens sempre atualizados previne vulnerabilidades. Também é essencial limitar permissões, usar usuários não root nos containers e monitorar dependências para evitar brechas.
Quebra-cabeça exemplo prático. Suponha que você esteja criando uma aplicação em Python. Uma boa prática seria começar com uma imagem base leve, como Python 3,10 Alpine, e configurar seu Dockerfile para instalar apenas as dependências necessárias. Além disso, você pode criar um arquivo .env com variáveis como db_user igual a admin db_pes igual a 12.345 env igual a production. Essas variáveis são carregadas automaticamente no container, facilitando ajustes rápidos sem precisar alterar o código. E ao manter as imagens atualizadas e organizadas, você garante que seu ambiente esteja sempre seguro e performático. Livro resumo final. As boas práticas em Docker e DevOps garantem organização, segurança e eficiência. Usar variáveis de ambiente, otimizar imagens e atualizar constantemente evita falhas e melhora o desempenho geral. Esses cuidados tornam o ambiente mais confiável e escalável, refletindo diretamente na qualidade do software entregue. Principais aprendizados sobre containers. Como Docker otimiza a infraestrutura DevOps, relação entre containers e pipelines automatizadas. Preparação para o uso integrado com CI/CD. Resumo geral. Nesta aula, consolidamos o entendimento sobre containers e sua importância na infraestrutura moderna. Aprendemos como o Docker permite criar ambientes isolados, leves e portáteis, facilitando a integração entre desenvolvimento e operação. Um dos pilares do DevOps. Quebra-cabeça. Principais aprendizados: containers versus máquinas virtuais. Containers compartilham o kernel do sistema operacional, tornando-se mais leves e rápidos que VMS. Imagens Docker, criadas a partir de Dockerfiles, permitem versionar e padronizar ambientes. Gerenciamento. Comandos como Docker run, stop, us, logs e rm controlam o ciclo de vida dos containers. Volumes. Garantem persistência de dados, essenciais para bancos e aplicações que armazenam informações. Docker Compose. Orquestra múltiplos serviços, banco, app, front-end, com um único arquivo Docker Compose.io. Boas práticas. Uso de variáveis de ambiente, .env, imagens otimizadas, atualizações contínuas e segurança constante. Engrenagem. Relação com o DevOps. O Docker é uma ferramenta fundamental no pipeline DevOps, pois facilita a integração contínua, CI, ao permitir testes em ambientes idênticos aos de produção. Simplifica a entrega contínua, CD, reduzindo falhas causadas por diferenças de configuração. Melhora o desempenho e a escalabilidade da infraestrutura. Lâmpada. Exemplo prático final. Cerquilha subindo uma aplicação completa com banco de dados e backend. Docker Compose Upd. Cerquilha visualizando logs. Docker Compose Logs F. Cerquilha parando os serviços. Docker Compose Down. Com esses conceitos, você está pronto para integrar containers aos pipelines CI/CD, criando infraestruturas modernas, ágeis e seguras. Foguete. E assim encerramos a nossa aula 3. Obrigado, por acompanhar mais este conteúdo e por continuar evoluindo junto comigo nesta jornada pelo DevOps. Na aula 4, vamos seguir adiante e aprofundar ainda mais as práticas e conceitos, fechando este ciclo com chave de ouro. Te espero lá!